Essa é a situação 1. Situação 2, José Regino sai de manhã para o seu emprego, encontra o cadeirante no farol e fala: e aí, amigo, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Já tomou seu cafezinho hoje? Não. Então aqui umas moedas, vai se alimentar. E saiu para o trabalho. Chegando na fábrica, tomou conhecimento da campanha do leite, caridoso por opção, falou para sua secretária, Dona Solange: Dona Solange, eu vou fazer minha contribuição, dentro de 5 minutos estou voltando. Fez a contribuição, voltou, foi ao seu local de trabalho, e aí a secretária lhe liga, a estagiária lhe liga, falando: Seu Gino, eu tenho aqui umas dúvidas a respeito do trabalho que o senhor pediu que eu fizesse. Ela falou, ele então disse: pois não, Renata, venha, eu vou ver o que eu posso fazer. Nesse intervalo, o chefe lhe toca o telefone e fala: Gino, o seu relatório precisa de ser alterado, você pode vir aqui à minha sala? Aí ele disse: é urgente, chefe? Ele falou: não, por quê? Não, é porque eu tenho que atender uma estagiária primeiro. Ele falou: não, eu te espero. E aí a estagiária chegou, ele atendeu, esclareceu 1, 2 vezes o trabalho que tinha que ser feito. E depois foi ao chefe. O chefe realmente pediu que ele refizesse o relatório. Um pouco preocupado pelo esforço que ele teria que fazer, mas aí ele resolveu dar um tempo, deixou o relatório em cima da mesa e foi ao café conversar com os amigos, espairar um pouco a sua preocupação, e dentro de 5 minutos volta totalmente equilibrado e pega o relatório e vai fazer o trabalho calmo, harmonioso. No final do expediente, ele sai, encontra de novo o cadeirante no farol, e aí ele fala: amigo, infelizmente agora eu não tenho moeda para te oferecer. Aí o cadeirante diz: não, seu Gino, o senhor é gente boa, vai com Deus. E ele desceu do carro, apertou a mão, e um olhar luminoso, intenso de amor pairou entre os dois. Ele volta para casa, a esposa o recebe, ele a abraça carinhosamente. O filho chega, pede o carro, ele: pois não, o carro está à sua disposição. Você precisa de dinheiro para pagar o cinema? Não, pai, não precisa. E ele subiu para o quarto, tranquilo. Mesma situação, quer dizer, são mesma história, 2 situações diferentes. Onde se vivenciamos aí a caridade material, mas também a caridade moral. No primeiro caso, houve a caridade material, mas não houve a caridade. Houve a material, mas não houve a moral. E ele desequilibrou. Quando ele efetivamente executa as 2 caridades, ele sentiu bem. O seu organismo ficou estável, em equilíbrio, harmonioso. Então, meus irmãos, este caso é para que nós possamos refletir. Porque eu acredito que situações não iguais a essa, mas muito semelhantes, acontecem no nosso dia a dia. Às vezes uma palavra mal colocada ofende muito os nossos irmãos, humilha muito os nossos irmãos. E as instruções dos Espíritos dessa noite vai nos esclarecer com muita tranquilidade as diferenças dessas 2 caridades. E que eu gostaria de começar já a explicar para vocês essas 2 diferenças. Nós temos aí o conceito da caridade material, segundo aí os Espíritos, né? A caridade material consiste em auxiliarmos os nossos irmãos
que passam pela prova da pobreza, é dar alimento a quem tem fome, agasalho ao que passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que sofrem. E a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, saber calar, se fazer surdo quando for escarnecido ou zombado, não dar importância quando for humilhado por alguém, orar por aqueles que sofrem. Na máxima de Jesus, amai-vos uns aos outros, manifesta-se na prática da caridade material e moral, sendo que maior valor tem a caridade moral, porque exige de quem a pratica verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância. Agora, a espiritualidade nos fala que a caridade moral é muito mais difícil de praticar do que a caridade material. E eu pergunto a vocês, será que é mesmo? Vocês acham isso? Com certeza. Por quê? Por que a caridade material é mais fácil? Porque nos exige, neste caso aí, a caridade moral, o verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e doação e tolerância, princípio tão contrários ao egoísmo, a que ainda estamos muito presos na nossa inferioridade. Então é muito simples dar aquilo que eu tenho de supérfluo, ajuda, não falar, então eu posso só fazer caridade moral, não. É necessário também alimentar quem tem fome, abrigar quem não tem abrigo, vestir, quem não tem o que vestir. Mas tão logo essa etapa seja cumprida, na sequência a caridade moral é fundamental. E convém notar que a prática da caridade moral não quer dizer, neste caso então, que estamos desobrigados do exercício então dessa caridade material, porque ambas são necessárias e se complementam como expressão sublime do amor. Aqueles que passam por duras privações, atingidos pelas desgraças do cotidiano, na realidade são consequência dos seus próprios desatinos, pela própria lei de causa e efeito. Então essas pessoas sofrem fome, frio, e primeiramente elas precisam ser alimentadas e aquecidas materialmente, para em seguida receberem o alimento e o calor humano, o calor espiritual.